Mais uma vez eu agradeço a vocês, pessoal, pela visita aqui. Eu sou o professor, para quem não me conhece, sou o professor André do Carmo, sou especialista em recursos humanos e estou aqui gravando alguns vídeos para vocês para agregar, ao conhecimento, dar algum tipo de suporte para vocês. Eu acho muito importante essa troca, essa interação, essa continuidade no aprendizado. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar aqui do profissional de cargos e salários. Bom, o profissional, começando pelas empresas, melhor falando, as empresas hoje em dia, elas estão muito carentes de profissionais qualificados na área de cargos e salários. Bom, uma grande empresa, ela se perpetua em cima de três grandes pilares. Quais são esses três grandes pilares, Bom, nós temos o pilar, o pilar estrutura, que é a estrutura da empresa, que é toda aquela parte estrutural da empresa, a parte do investimento, a parte da tecnologia, Temos também um outro pilar muito importante, que são os processos da empresa, e temos também um terceiro pilar, que eu julgo ser mais importante do que os outros anteriores, que é o pilar pessoas. Bom, podemos entender que estrutura bem concebida, processos bem alinhados e pessoas não capacitadas, não vai adiantar nada eu ter ótima estrutura, processos bem definidos, que eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, concorda? Então, é muito importante que tenhamos profissionais qualificados, habilitados a trabalhar nessa estrutura, nesses processos, para que venham desenvolver bem as suas tarefas e gerar frutos para a empresa. Logicamente, nessa estrutura, nesse pilar, melhor dizendo, voltados para pessoas, nós temos três nível hierárquico. Três grandes níveis hierárquicos. Podemos dizer o operacional, começando de baixo para cima, o operacional, o tático e o estratégico. Logicamente, o operacional é o que vai cuidar de toda a parte burocrática, digamos assim. E o estratégico, o tático, é aquele que vai cuidar do gerenciamento desses profissionais. E o estratégico é a área pensante da empresa. Bom, se eu preciso ter pessoas operacionais, pessoas estratégicas, pessoas táticas, eu preciso entender que tem que existir um departamento dentro da empresa que gerencie esses profissionais. Não gerenciar a mão de obra em si, mas gerenciar o processo de agregação de pessoas, o processo de desenvolvimento de pessoas, o processo de compensação de pessoas e o processo voltado à continuidade, ou seja, ao monitoramento, ao dia a dia dessas pessoas dentro da empresa. Bom, se eu tenho boa estrutura, processos bem alinhados e preciso ter pessoas qualificadas, capacitadas, eu tenho que começar a ampliar esse meu leque de pensamento, ampliar esse horizonte, e dar valor a uma área fundamental
para a empresa, que é a área de recursos humanos. É aí que vem o RH. Aquele RH antes visto como um RH operacional, um RH que é mero executor, ele sai de cena para que entre o RH estratégico. O RH que vem, de fato, auxiliar, fazer parte, né, do crescimento dessa empresa. E aí nós podemos ter subsistemas nessa área que auxiliem, né, a alta gestão da empresa na área de RH. Por exemplo, nós podemos ter o subsistema de administração de pessoal, que é o antigo DP, fundamental para a empresa. O subsistema de treinamento e desenvolvimento, que vai alinhar sempre esse colaborador com as necessidades do cargo atual e no porvir. O subsistema de avaliação de desempenho, que é aquele subsistema que vai realizar, né, um acompanhamento do desempenho desse colaborador na função que está exercendo. E o subsistema de remuneração, que é do nosso tema de hoje, que é o subsistema de cargos e salários. Bom, gente, o subsistema, um outro também que eu acabei não comentando e muito importante, que é o de recrutamento e seleção, ele é a porta de entrada para a empresa. Eu tendo esse subsistema trabalhado corretamente, fazendo a sua parte, eu posso dizer que o subsistema irá manter esse colaborador dentro da empresa, é o de cargos e salários, é o de remuneração. E está aí o ponto X da nossa questão aqui. O que acontece? O profissional, ele é contratado, ele é até bem contratado, ele tem potencial, tem qualidade muitas das vezes, mas esse profissional competente, ele não fica na empresa. Porque a empresa negligencia um subsistema tão importante como de cargos e salários, como de remuneração. Daí a importância de formarmos mais profissionais nessa área. E é aí que está a oportunidade para quem quer ingressar na área de recursos humanos. A oportunidade, ela acontece mais naquela área que temos poucas demandas e temos muitas ofertas. A área de administração de pessoal, nós não temos tantas ofertas assim, porque as demandas são muito maiores do que as ofertas. A procura é muito maior. Nós já temos essa área como uma área inchada, assim como a de recrutamento e seleção também. A área de cargos e salários é uma área pouco habitada ainda. Até mesmo por profissionais de ensino. É uma área pouco habitada ainda por profissionais também nas organizações. É uma área pouco habitada ainda na literatura. Tem poucos escritores dessa área de cargos e salários. É importante, então, começarmos a pensar, será que não vale a pena investir nessa área, numa área que remunera muito bem, numa área que existe carência e que o mercado está começando a entender a importância. A entender que a retenção do talento é tão importante ou mais importante que é simplesmente a agregação desse talento na empresa. E como eu vou reter esse talento? Eu vou reter esse talento trabalhando bem toda
né, os processos, todas as etapas de cargos e salários, que é a etapa que vai compensar esse profissional, que é a área que pensa na manutenção desse profissional, na atualização desse profissional com o mercado. Bom, na área de cargos e salários, nós trabalhamos descrição da função, onde nós visualizamos todas as atribuições daquele profissional no cargo, avaliação desse cargo, até para nós possamos construir uma estrutura, a pesquisa de mercado, que é uma outra função muito importante da área de cargos e salários, o tratamento e análise de dados dessa pesquisa, né? Depois, a montagem da estrutura salarial, porque não é só pesquisar, eu tenho que pesquisar e criar faixas salariais, criar uma estrutura salarial que atenda, né? Ou seja, até para poder motivar esse colaborador dentro da função que ele está exercendo e nos cargos que ele poderá vir a exercer dentro da empresa. E a regra do jogo, a finalizar, a regra do jogo, a regra clara, ou seja, a política salarial da empresa. Olha a importância de uma área como essa. Ela começa descrevendo os cargos, o que os cargos fazem, e finaliza ditando as regras do jogo. Ou seja, um pilar tão importante como um pilar de pessoas, ele não pode abrir mão de uma área como essa. De uma área que gerencia tanta coisa importante para uma empresa, para um crescimento de uma empresa. Bom, gente, eu espero ter passado alguma informação relevante aí para vocês, né? Eu estarei aqui sempre postando vídeos, né, dessa área para vocês, da área de recursos humanos, principalmente da área de cargos e salários. Queria agradecer mais uma vez a visita de vocês e espero que vocês estejam sempre aqui com a gente, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça aí de dar o joinha se gostou, né? Isso é importante. E é isso aí, gente. Agradeço aí mais uma vez. Um grande abraço a todos. Até mais.